Muito bem, senhoras e senhores. Hoje nós vamos revisar o tema sobre veículo, né? Só para lembrar alguns conceitos básicos, né, que eu aplico, né, no método MVT. O seu caminho ele é determinado pelo mapa, pelo veículo e pelo traqueamento, tá? O mapa é toda aquela parte de desenho, da planilha, de você colocar quantas horas por dia, o cronograma semanal cíclico, o caderno de questões, tudo isso faz parte do mapa, tá? O traqueamento tem a ver com o simulado que serve para dizer onde está verde, amarelo e vermelho, em qual disciplina, não é para você ficar feliz. E o traqueamento você usa no mapa do ciclo seguinte, que fala sobre isso, para poder avaliar como é que está exatamente a aplicação dos diversos veículos. Tá? Então, a metáfora veículo, né, quando nós começamos a adotar ela, era para você ter uma visão clara que o material, a fonte que você usa para estudar, ele é apenas um instrumento. É um carro parado na garagem, né? É um calçado, né, no armário. Se você pegar o carro errado, o calçado errado, para o terreno errado, você não vai ter eficiência. Se você pega um sedã rebaixado para uma estrada off-road, é óbvio que você percebe que está errado, né? Se você pega uma chuteira de futebol para correr a maratona, você percebe claramente que isso está errado, né? Então, esse veículo que leva você de um ponto do conhecimento ao outro nível do conhecimento, ele tem que estar adaptado às suas necessidades individuais por disciplina, por assunto e por momento. O mesmo veículo não serve para o Gustavo e para o Rogério. O mesmo veículo para o Marcelo não serve em português e em tributário. O mesmo veículo para a Vânia não serve na semana 1 e na semana 30 da mentoria. Então, isso é uma coisa que tem que estar muito fortalecida na imagem de vocês, na ideia de vocês, na consciência de vocês, tá? Porque dessa forma, vocês vão perceber que não existe uma possibilidade de você ter o que nós chamamos de padronização ou bibliografia, né? Não tem como ter uma bibliografia que seja aplicada para todo mundo. É aquela história, né, de um mesmo material para todos os alunos. Vamos adotar um material, né? Em algumas turmas, né, por exemplo, no INSS, nós temos aulas nossas gravadas, no TRE tem aulas nossas gravadas, né? E nem por isso eu falo para os alunos que devem usar as aulas que eu gravei, né? E nem faz sentido isso. Num determinado momento, eu já dei muita aula, são 25 anos dando aula, escrevendo livro, né? E a percepção final é que os alunos, ao longo do tempo, eles precisam, né, ter essa evolução do veículo. Tá? Então, você tendo essa consciência de que cada um de vocês, em cada disciplina, em cada assunto da disciplina, em cada momento da mentoria, cada um de vocês vai ter que adotar. Então, essa é uma escolha, essa é uma análise que você tem que fazer toda semana. Toda semana. Hoje é ciclo 5. A disciplina é direito administrativo. O assunto é licitação. Eu, né, tenho informações anteriores, quando é a primeira passada eu não tenho, mas eu tenho informações anteriores de como eu fui em licitação. Eu sou verde, amarelo e vermelho. Qual é o veículo adequado para licitação para mim nessa passada, primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Né? Será que é algo mais mastigadinho, que eu brinco carinhosamente chamando de Mobral, né? Um material que venha mais desenhado, mais detalhado, e que tem um preço por isso,
Porque na hora que o professor fica lá explicando nheco-nheco, o tempo está passando. Então, assim, não é assim, professor, eu estou começando agora, então é videoaula para mim? Não simplifiquem tanto assim. Porque você tem que ponderar, por exemplo, o tempo que a videoaula vai levar. Eu já falei também sobre a eficiência de retenção. Ouvir e assistir estão entre os níveis mais baixos. E eu não estou dizendo que não é para você ter aqueles audiobooks, ouvir YouTube no carro. Pelo contrário, em algumas situações é adequado. Até por conta da história do tempo morto. Essa semana, várias pessoas mandaram mensagens dizendo que estavam no hospital, estavam levando mãe no hospital, estavam esperando exame no hospital. Teve uma outra pessoa também que mandou assim, do tipo, ou então no ônibus indo, tem uma que mandou no ônibus indo para o trabalho, em outra cidade, numa convenção, alguma coisa assim, e mandando ver na videoaula, ou no audiobook, seja lá o que for. Para quem consegue, volto a dizer, eu, Carlos André, inclusive, eu fiz isso na minha história, né? Eu fiz isso de estudar no metrô e na barca. Eu não lia muito, porque me dava enjoo, olha só, marinheiro que tinha enjoo, né? Mas eu gravava, sempre brinco com vocês, eu gravava no meu equipamento de última geração, que era um Walkman Sony, com a minha fita BASF ferro, última geração, coisa importada, coisa fina, né? E eu ouvia os conteúdos lá. Percepção disso pequena, né? A apreensão do conteúdo pequena, até porque eu estava lá no metrô, aí vira e mexe, passava lá uma figura, um isso, um aquilo. Estava lá na barca, quando eu vi, eu estava olhando para fora, vendo a Baía de Guanabara, né? Então, não é um isso ou aquilo. Você vai ponderando. Então, eu não quero que vocês tenham um pensamento simplificado. If, parece programação de computador. If, primeira rodada, then, videoaula. Não estou dizendo isso. If, terceira rodada, não posso videoaula. Não. Vamos ponderar como é que está o seu desempenho, o que você fez, as suas disponibilidades. Professor, só tem 1 hora para estudar por dia, né? Cara, se você ficar vendo videoaula, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Né? Nesse caso, vamos de quê? Vamos de apostilão resumido, aquela superficial. Pô, mas esses apostilões superficiais aí, ninguém passa no concurso estudando só por isso. Não, ninguém passa. Isso com certeza. Por quê? Porque eles são superficiais. Né? Mas eu, Carlos André, minha primeira apostila, né, com muita gratidão a ela, era da editora Solução, que existe até hoje, que eu comprei numa banca de jornal na Praça Sans Penha. Né? Fui lá e tinha uma banca de jornal que vendia a apostila Solução. Aí depois eu comprei um outro material que era de Brasília, que não existe mais hoje em dia, da editora Vestcom, mas aí já foi diferente para poder comprar. Mas eu comprei depois que eu já tinha visto que aquela apostila Solução já não dava. Inclusive, era uma apostila Solução que via todo o conteúdo. Na Vestcom eram duas apostilas. Né? E aí eu já estava numa outra fase, em que algumas matérias eu peguei mais, outras não. E, relembrando, eu comecei, logo nos meus primeiros dias, eu fazia cursinho preparatório aos sábados, né? Na academia do concurso público. De manhã eu fazia simulado, e eu sempre disse para vocês que isso foi um erro. Meu primeiro simulado eu fui último lugar, e eu assistia aulas à tarde. Né? Era uma forma até de poder espairecer, sabe? Eu ficava lá sentado no fundão, muita coisa que os professores falavam eu já sabia, mas sempre tinha uma coisa ali que, pá, me despertava. Eu estava falando com alguns veteranos, né? Temos aqui Valdirene, que é bem veterana, Luciana, bem veterana, e deve ter outros veteranos aqui, né? E eu estava falando com os veteranos, né? Aquela coisa assim, às vezes é bom, né? Você tá aqui e tal, numas de poder mudar os ares, ver pessoas, por mais que você já saiba qual é o veículo que você tem que estudar,
mas uma sacada, uma pergunta, uma dúvida, 5 minutos naquele tempo ali, e isso vale um aprendizado que você não teria sozinho. Então, eu estou dando esse apanhado geral aqui para vocês poderem entender como que funciona, né, essa análise, né, de qual veículo você deve utilizar em qual momento dessa sua trajetória, né? E falando bem que eu mesmo, né, passei por tudo isso. A minha jornada foi essa. Não é assim, e no final das contas, na reta final, não, na penúltima volta, digamos assim, eu tinha comprado um livro do Eli Lopes Meireles, que eu emprestei para um aluno e nunca mais me devolveu, um tijolão assim. Um livro da Maria Silvia de Pietro, né? Que era também um tijolão assim, que eu comprei novinho, os dois. Emprestei também, não me devolveram. Essa era a época de emprestar livro. Ainda bem que hoje não tem mais isso. Coloca na nuvem e pode ler o PDF, baixa, faz o que você quiser. Mas na época que eu emprestava livro, o povo não devolvia. E outros livros que eu li. Na reta final mesmo, nas últimas 2 semanas, eu estava só nas minhas anotações. Eu andava cheio de papel, né, para todo lado, que eram minhas anotações, né? Então, esses veículos, e aí nós estamos falando do resumo, né? Então você usava como veículo. Naquela época não se falava em mapa mental, né? Mas eu usava muito tabelinha, era mapa mental também, mas a gente só não chamava. Eu sempre usei muito esses diagramas com bolinha e setinha, né? O meu primeiro livro, né, que foi o livro de ética na administração pública, foi o primeiro que eu lancei no ano 2000. Ele já era cheio de bolinhas e setinhas, né? Mas a gente não chamava de mapa mental. Mas na reta final, né, quando você já tem o conteúdo fixado na sua cabeça, o equívoco é você achar que, por exemplo, um resumo ou um mapa mental é um atalho para você aprender mais rápido. E é isso que nós vamos falar hoje, dos riscos que vocês têm de utilizarem de maneira indevida, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, quero apresentar um novo desenhozinho que eu fiz, né? Que é esse aqui, sobre uma generalização, tá? Sobre, e tanto é que eu usei a expressão assim, estimativa de investimento, né? Estimativa do quanto você deve investir do seu tempo em cada tipo de veículo de estudo. E eu generalizei, né, falando o símbolo do YouTube como se fosse videoaula ou aula presencial. Tem alunos, às vezes, que estão... Eu tenho mentorados aí, uma meia dúzia de mentorados entre 900 e tantos das turmas ativas, né, que vão em aulas presenciais. E não tem nada de errado, não é proibido, não. Conversei com todos eles. Existe a vantagem de você sair de casa um pouco, espairecer, conhecer pessoas, intervalo, né? Ver 3 dimensões, né? Tem a desvantagem do tempo de deslocamento, da velocidade do professor, da programação do dia. Mas aulas, sejam presenciais ou online, eu acredito que elas são genericamente mais indicadas quando você está iniciando o conteúdo. Então, fazendo uma associação entre os níveis, né, do nosso GPS, os níveis do nosso GPS e aquilo que nós estamos lá, tá? Espera só um minutinho. A gente diz assim que você começa abaixo de 50, eu botei lá 4 setinhas, significa uma prioridade maior, tá? E aí, quando você vai numa determinada disciplina, que pode ser na sua primeira passada ainda, tá? Pode ser na sua primeira passada ainda, mas você já está no intermediário. Veja que eu digo que você deve focar menos 2 setinhas na videoaula do que no PDF. Para o cara que está avançado naquele assunto, né, ele tem que investir menos na videoaula. Por quê? Por causa do ganho. É o tal do custo-benefício.
tá? É o tal do custo-benefício. Então, o custo-benefício numa situação como essa, quando você está avançado, né, ele acaba sendo reduzido para a videoaula. E aí, quando você está num nível, né, mais avançado, veja, eu falo para você priorizar o quê? Questões. Questões não é malandragem para você estudar mais rápido, tá? Questões é para você utilizar quando você já tem uma base que te permita chegar num 80% e você poder identificar falhas, buracos, e não preencher a parede toda. E aí veja que quem está acima de 80, eu represento aqui, olha, a prioridade, o investimento maior, 4 setinhas, é em fazer questões, utilizar resumos. Eu usei uma figurinha ali de flash, de mapa mental, mas a ideia é mapa mental, resumos, fazer resumos, ler os seus resumos, comprar resumos, seja o que for, né? Flashcards, não importa, não é obrigatório nenhum deles. Mas no sentido de você saber que é uma outra passada, é uma revisão, né? Mas isso não adianta você, professor, eu quero já me adiantar, eu quero já fazer tudo. Filho, se você não está em 80%, é um equívoco você não priorizar a videoaula e a leitura, e o pessoal tem que tomar cuidado, o pessoal tem preguiça de ler por causa da geração, né, atual de que só quer Instagram, TikTok e YouTube. Eles leem cada vez menos, só assistem, né? E isso não é necessariamente adequado para quando você está estudando, né? Para um nível de prova, quando pede tantos detalhes assim, de palavrinhas que trocam na letra da lei, tá? Mas então, você tem essa visão em que você vai no desempenho inicial. Eu coloquei uma setinha no mapa mental no desempenho inicial, que é para não dizer que não é proibido. Mas não faz sentido você que está tirando menos de 50% querer ficar vendo o mapa mental, flashcard, porque você acha que é malandro e lá o material já está resumido e eu vou já pegar só o que cai no concurso. Malandro, malandro e mané, mané. Todo malandro, na verdade, é um mané. Então, isso aqui não é economia de tempo. Não, professor, tem que fazer questão. Eu não disse que não é para não fazer questão. Tanto é que até botei 2. Tanto é que tem caderno de questão e simulado desde o primeiro dia. Mas o papo do estudo reverso, quem fala em estudo reverso, fala que quando você está aqui, estude pelas questões. Mas, meu querido, como é que você nasceu aqui? Você não nasceu aqui. Não existe isso. Experimenta começar a estudar contabilidade por questões, TI, estatística, raciocínio lógico, português, né? Até os direitos, que são mais tranquilos, você vai ver que não é tão fácil de você estudar, começando do zero por questões. Professor, mas você fala para usar o caderno de questões. O caderno de questões não é para estudar. Ele é um mapa para dizer onde você vai estudar, o que é importante estudar. Tanto é que eu até falo, não se prendam a ficar resolvendo questões. Professor, mas eu tenho 8 horas por dia, eu sou iniciante. Eu li as questões do caderno, eu entendi como é cobrado, eu vi videoaula, eu li o PDF e ainda sobrou tempo. Posso fazer as questões? É claro que pode, faça, você está cheio de tempo na semana. Não, eu não estou com esse tempo todo. Então, você vai ter que sacrificar onde? Né? Obviamente, aqui, não vou resolver. Professor, nessa primeira passada, eu só tenho meia hora por dia. Eu pego lá o caderno de questões, dou uma lida, peguei lá uma videoaula lá, porque essa 1 hora, inclusive, é no ônibus, e eu assisto essa videoaula e deu. Acabou a semana para mim. Tá tranquilo. É o que deu. Vai fazer o quê? Quem tem cão caçar com gato. O feito é melhor que o perfeito. Na velocidade da lesma, você também avança. Tá? Então, professor, mas eu queria ter tempo. Eu também queria ser o Brad Pitt. Né? Eu queria ter tempo para ver a videoaula, ler todos os PDFs do mundo, fazer todas as questões já no início, na primeira semana da mentoria. Isso é ilusão, Alice. Né? Nós não estamos no País das Maravilhas. Então, essa realidade, esse pé no chão, vai permitir você ter esse discernimento. Né? O quanto que eu devo usar de videoaula? No início, no meio ou avançado?
O quanto eu devo investir em PDFs? Veja que o PDF é curioso, que eu coloquei assim, né? Começa com prioridade 3. No intermediário é onde o bicho deve pegar. Para eu poder sair dos 50 para passar de 80, eu tenho que ver os detalhes do PDF. Mas quando passou de 80, eu já diminuí drasticamente o PDF, para o menor patamar, inclusive. Né? Por quê? Porque aí você tem outras formas de buscar o conhecimento que está faltando do 80. Né? Enquanto que as questões elas foram crescendo. Ó, 2, 3, 4. O mapa mental, 1, 2, aí dá um pulo para 4. A videoaula 4 já dá um pulão para 2 e para 1. E isso, como eu estou dizendo, são estimativas da minha visão genérica para cada um de vocês. Para vocês poderem, a partir dessa visão, tudo bem, professor, mas acontece que nessa matéria eu estou fazendo 50%, mas ainda não estou entendendo chongas de mirongas de caburetê. Ok, então vai ver videoaula, não tem problema nenhum. Ah, mas o CA mandou uma foto uma vez dizendo que era só 2 setinhas. Já disse, é uma estimativa. Manda ver na videoaula. Eu só fico, às vezes, receoso quando eu ouço coisas de professor, eu só estudo por videoaula porque eu só gosto de videoaula, entendeu? Eu tenho preguiça de ler, né? Eu fico em casa e tal. Eu falei, olha, cuidado, né? Esse negócio da geração que só quer assistir e ouvir, não quer ter o trabalho de sentar e ler e escrever, isso vai gerar uma geração muito mais fragilizada no conhecimento, tá? Muito mais fragilizada no conhecimento. Nós estávamos alguns dias atrás sentados no jantar. Eu esqueci agora qual foi o assunto. Mas teve um assunto que meu filho, né, meu outro filho está fora. Ele mencionou, eu esqueci. Você vê que eu esqueci, mas ele perguntou na hora e eu lembrei. Lembrei. Estávamos falando, ele estava aprendendo sobre administração, né? E eu estava falando sobre prebendas e sinecuras. Vamos lá, alguém aqui me impressione. Alguém aqui sabe o que são prebendas e sinecuras? Alguém já ouviu falar nisso? Vamos lá, liga o áudio aí para eu ver se alguém sabe o que são prebendas e sinecuras. Me impressione alguém aqui. Negativo. Como é que Nunca é? ouviu falar. Negativo. Ah, não, ok. Eu quero saber quem sabe. Responde só quem sabe. Alguém sabe? Valendo aqui uma bala juquinha. Prebendas e sinecuras. Bem, quem estuda administração pública, né, aprende que no patrimonialismo, né, é uma das fases da administração pública em que se confundia as coisas do Estado com a coisa pessoal. Não é um mnemônico, prebendas e sinecuras. Prebendas e sinecuras eram como se fossem presentes e agrados que o governante dava. É óbvio que não se falava em cargo público, não se falava em concurso público. Então, o governante chegava lá para o caboclo e dava a ele a função, né, de arrecadador-mor lá. Né? E ele não tinha concurso, não tinha nada. E aquilo ali, às vezes, era até hereditário, ficava na família dele. Então, os cargos públicos, tá, eles eram adotados, né, como se fossem presentes, como se fossem patrimônio próprio adotado nisso. E aí ele estava falando sobre isso e eu peguei e falei, prebendas e sinecuras. Aí ele falou, não, pai, você é muito mongoloide, impossível saber um negócio desse, esse nome é muito ridículo. Eu falei, isso daí estava num resumo meu, era uma palavra que eu também achei absurda de usar e tal. E por causa disso eu guardei ela, até hoje, 20 anos, 30 anos depois. Né? E é óbvio que se você só assistiu a aula da sua professora, você não lembra. Mas eu coloquei num resumo, numa anotação, era caveirinha, era o bizu, estrelinha. Né? Então, isso era algo, né, que realmente, né, tem um nível diferente. Né? Então, eu volto a dizer para vocês que é óbvio que existem, né, elementos, né, que são mais fáceis de você absorver, tá? Mas também
né, é algo que tem uma eficiência menor. Tá? Então, assim, quando eu falo para vocês adotar um determinado veículo ou não, não é dizer, todo mundo tem que fazer resumo. Né? Alguém pode chegar para mim e dizer, na primeira vez que eu estou estudando, eu devo fazer resumo? Vamos lá. Fazer resumo vai levar muito tempo, vai consumir mais tempo. Você tem esse tempo para poder, nessa passada... Agora, eu não estou dizendo que você não deve fazer um resumo. Eu fiz resumo. Mas e o tempo que você leva para fazer isso? Às vezes, você precisa chegar no final para ganhar o famoso diploma que o CA diz. Agora eu sei que nada sei. Todos vocês que estão aqui, que já chegaram ao final da primeira passada, vocês têm essa sensação. Pronto, agora eu sei tudo o que é cobrado, mas eu não sei nada disso. Genericamente falando, né? Ironicamente falando, você tem ideias aqui, ali, acolá. Mas a verdade é que você percebe assim, quando você acabou a primeira passada e chega alguém que nunca estudou para o concurso, chega para você, eu estou querendo estudar e tal, como é que é? Você fala assim, filho, tu nem sabe ainda o tamanho do buraco que tu vai entrar. Tu nem sabe ainda a dificuldade que é na matéria A, B ou C. Né? Você ainda nem sabe que você não sabe. Então, essa é a ideia que você precisa ter. Esse é o amadurecimento que você precisa ter nesse primeiro momento, de você discernir isso daí. Né? Assim como tem outras imagens, e eu vou passar para vocês aqui, né, que a gente já trabalhou ao longo do tempo, sempre você ter essa colocação, né, sempre você ter essa colocação de como você vai agir de acordo com o nível que você está em cada disciplina, em cada assunto ao longo do tempo. Tá? Primeiro, a forma de usar o caderno de questões. Depois, da ferramenta que você vai usar, com as vantagens e desvantagens de cada uma delas. E terceiro, de você poder visualizar isso ao longo das passadas. Né? Lembrando que tudo isso são estimativas de visualização. O que você quer dizer com estimativa de visualização? Não é obrigatório que na primeira passada seja só apresentação e introdução. Não é impossível ou errado ou irreal você querer já na primeira passada entender tudo. Já saber os detalhes, o refinamento, não ter dúvidas, tirar os equívocos e aprofundar. Eu não estou dizendo isso. Mas isso está ligado a uma ideia natural de evolução. E aí é que a pressa de alguns de vocês, a ansiedade, a angústia, por isso que rolou essa conversa ao longo da semana de emprego, trabalho, porque eu entendo que alguns de vocês estão aqui estudando, já pensando em quando vai entrar o salário. É natural. E muitas vezes eu converso com pessoas que eu digo, olha, seria adequado, nessa situação que você está agora, começar a pensar em fazer alguma atividade paralela para ajudar, para atenuar essa necessidade. E aí até brinquei também falando para você que tem um trabalho que não permite você estudar, lembre-se de ser grato por isso. Muita gente queria estar no teu lugar de ter um trabalho com um salário ainda que insuficiente, mas que não tivesse um zero. Aliás, duas observações. A primeira delas é que eu passei um link lá do Ari para quem quisesse fazer tarefas lá na empresa dele lá. Alguém entrou? Alguém viu alguma coisa ou ninguém está precisando de dinheiro? Alguém aqui entrou? Levanta o braço se alguém entrou. Alguém entrou? Pelo menos aqui no Zoom ninguém falou. O Ari falou que teve gente que entrou, mas ninguém aqui ao vivo disse que entrou lá. Ok. Assim, ele mandou, eu falei, não vi como é que é, não sei se está pagando bem, não sei que tarefa é, mas está lá. Aí ontem, conversando com Luciana, outra Luciana, não é a Luciana de Goiás, ela estava falando que, ela tem trabalhado de fiscal de prova, concurso, vestibular, e esse dinheirinho, assim, de ir lá no domingo, de manhã, ela não faz o simulado, isso daí já estava dando uns 6 centão para ela no mês, já estava dando para pagar, né? Ela paga lá 200 lá da parcela lá da mentoria do cartão, mas não sei o que lá, e ainda estava dando para dar as cacetadas.
E é óbvio que para você que já está trabalhando, tem salário de 2, 4, 6, 8, isso daí pode não significar nada, mas para você que está matando o cachorro a gritaço, pode ajudar bastante. Assim como tem mentorado sim, que manda para mim vídeo, manda tudo, falando que está vendendo bombom, está vendendo bolo, está vendendo pudim, vendendo suco. Eu acho até hoje essa do suco é uma das campeãs para mim, né? A mulher ia no jogo de futebol do marido aos sábados e começou a levar suco e vender para os times de futebol lá. E ela falou que não ganha só para mentoria, não. Ela ganha muito vendendo suco. Eu falei para ela, aí que está o lado empreendedor, né? Eu já ia querer vender sanduíche, um monte de coisa lá. Já ia fazer uma barraquinha. Nem ia ser só suco, não. Ia fazer mais um monte. Voltando aqui para o foco da história da solução e não do problema, né? Nós falamos isso essa semana também. Focar na solução. A solução aqui é o método que melhor você utiliza, né? Em qual momento você está utilizando isso daí? Ó, o Ari está até reenviando o link aqui de quem quiser participar da parceria da CriaBox com as atividades aí. Veja lá, ok? E pergunto a vocês, né? No nível que vocês hoje estão, né? Escreve aqui para mim no chat sobre veículos. Escreve no chat sobre os seus veículos. O que você anda fazendo de veículos? Vamos lá, fala comigo. O que você anda fazendo de veículo? Né? Aula presencial, videoaula. Para qual matéria? Todas as matérias? Estou começando do zero. Videoaula porque eu estou começando, videoaula porque eu estudo no ônibus. Não, estou no PDF geral, apostilão e tal. Né? Ou livro, comprei livro. PDF, estamos falando de essas apostilas de plataforma, né? Livro, seja lá o que for. Quem está mais nas questões, né? A Jamile, por exemplo, falou que só está dando tempo de ler a questão e ver a videoaula. Só estatística. Videoaula em estatística tem que ser PDF, ela escreveu aqui. Né? Lei seca, né? Lembrando que lei seca, né? É como se fosse... Lei seca a gente coloca como se fosse PDF, tá? Porque é a leitura. PDF é uma generalização que é leitura. Né? Ler, assistir, resolver. Porque na hora que você lembra, entra no campo, só para fazer um link com tudo isso daí, quando você entra no campo da resolução de questões, resumos e mapas mentais, nós entramos também no campo do estudo ativo. Tá? O que é o estudo ativo? Tá? O estudo ativo é quando você precisa resgatar a informação. Só existe estudo ativo depois que você já domina o conteúdo. Né? Eu não posso começar estudando com estudo ativo. Né? Seria assim muito pueril ainda, muito iniciante. Mas quando você vai resolver uma questão, né, realmente resolver ela, você vai resgatar a informação da sua memória. Quando você vai, por exemplo, fazer um mapa mental, você tem que resgatar e organizar a informação da sua memória. Então, no nível mais avançado, a gente está realmente no patamar de poder ter estudo ativo. Né? Então, para quem... eu já ouvi falar em estudo ativo. Então, o estudo ativo é uma coisa que mais vai adiante. Tá? E o pessoal falando aqui, né, que algumas matérias, estatística tem que ser PDF, ela escreveu aqui. O Adrian, depende muito do conteúdo, né? Exatamente de cada conteúdo, muito bem, Adrian. A Camila, estou começando do zero, vejo videoaula e mais complicados e PDF no geral. Perfeito, vocês estão caminhando bem. É mais ou menos, por aí mesmo que a coisa caminha. Tá? Aí a Ingrid falou aqui, ó, uma boa pergunta. Quando é recomendado ler a lei seca ao invés da apostila? Vamos lá, vamos deixar alguém falar sobre isso. Deixa eu ver alguém... Quem? Tatiane, você pode falar sobre quando é recomendado ler lei seca ao invés de ler apostilas? Para a Ingrid, que está fazendo a Receita Federal, está na turma nova, 81 da Receita Federal. Tatiane, você que é a veterana do TRE, fala para ela, quando ler lei seca e quando ler apostila? Está escutando? Estamos ouvindo bem, pode falar. O áudio está bem baixo para mim aqui.
Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem, pode falar. Você ouviu a pergunta dela lá? Você ouviu, Tatiane? Não estou escutando direito aqui. A pergunta da colega é quando usar a lei seca ao invés de ler a apostila sobre o assunto? A apostila, eu acredito que tem, assim, para mim, eu acho que é mais resumido e, para mim, como tem mais palavras, explica mais, em algumas matérias, para mim, não funciona tanto. A lei seca, ela já vai direto ao ponto. Aí você que tem que fazer a interpretação, no caso, né? Porque já está tudo ali. Ah, isso é isso, pronto. Na apostila, não. Ele fica explicando, tem exemplo, um monte de coisa. Então, em algumas matérias, eu acho que a lei seca, para mim, acho que ajuda mais, porque vai direto ao ponto. Maravilha, muito obrigado. E a Suelen? Suelen, estou vendo aqui os veteranos. E não chamar sempre os de sempre que eu chamo, né? Valdirene, Lucianas, que falam bastante, são minhas embaixadoras maravilhosas, vitaminadas. Suelen, você pode falar? Está na rua aí, pode falar? Posso, Frear. E você, conta aí, o que você diria para a colega? Quando usar a lei seca e quando usar a apostila? Já que as duas estão na leitura, né? Ficaria no mesmo campo de PDF. Você tem uma visão dessa daí para poder passar para ela? Se não tiver, tudo bem, mas tem uma visão? Quando é que você usa a lei seca? Você estuda alguma matéria pela lei seca? Só para alguém saber, outro dia alguém me chamou que tinha claro que lei seca era lei sobre bebidas, tá? De não pode beber e tal. Senhoras e senhores, e não tem problema nenhum, ninguém nasceu sabendo essa porra, fica tranquilo. Assim, a gente ri porque é engraçado, mas não é debochar não, tá? Inclusive, o termo lei seca é muito mais utilizado coloquialmente, né, para isso. A lei que impede beber e tal, blitz da lei seca. Mas lei seca é você pegar a lei como ela vem publicada no Diário Oficial, sem nenhum comentário. Artigo 1, parágrafo 1º, artigo 2, parágrafo único, e você ler a lei. Tá? Então, isso é a lei seca, sem comentário, sem anotação, sem grifo, sem marcação, é ler a lei. Suelen, quando é que você acha que é melhor, ler a lei ou ler a apostila que explica a lei? Eu acho que a lei seca é melhor no geral, assim, porque tem todo o conteúdo. Só que, assim, o que às vezes eu gosto de ler alguns PDFs sobre os assuntos, porque às vezes traz alguma coisa assim, tipo, súmula, traz alguma informação além da lei, ou talvez traga aquilo que é mais cobrado, porque tem coisas na lei, a lei é muito gigante, né? Assim, tem leis que são enormes, a lei 9.000, lá do Código Eleitoral é gigante, tem 200 e tantos artigos. Então, assim, eu só leio no celular, eu não consigo ler não tenho elas impressas. As minhas que estão impressas, já acho que não estão todas atualizadas, assim, então eu acabo lendo mais no celular, direto lá do Planalto. E aí acabo que eu acho elas, assim, é ruim de ler no celular, que fica muito pequenininho, às vezes me dá muita dor de cabeça, mas é importante, né, ler a lei seca, assim. E o PDF tem algumas formas, às vezes, de abordar os assuntos que a gente grava melhor, assim, porque só a lei seca, você lê que fica meio que no automático já, às vezes, você lê no automático e você já não observa algumas coisas que um PDF, às vezes, traz fica dica, ou atente-se a isso, às vezes o PDF traz algumas dicas a mais, né, isso é legal. Ótimo. Lu, e você? Uai, professor, eu vou pelo lado direito, tudo depende. Então, depende do assunto. Por exemplo, um assunto, prescrição no direito penal. Eu aconselho a começar pelo PDF, para você entender, pela apostila, para você entender a diferença da pretensão punitiva com a pretensão executória. Porque a hora que você vai na lei, está tudo misturado. Um outro exemplo, a Lei 8.112 do servidor público, eu já aconselho a começar direto na lei seca. Então, assim, eu gosto de primeiro ler a lei seca. Entendi? Beleza. Não entendi? Vai para o apostilão, para entender o que aquele artigo está falando.
Só que isso é uma coisa muito pessoal, porque depende do nível que você está. Como eu fiz uma faculdade de Direito, fiz pós, então eu consigo pegar a lei seca e ter uma interpretação mais rápida. Agora, quem está começando no beabá, que nunca viu um código, nunca viu uma lei, eu acho que o PDF é mais interessante. Maravilha. A verdade é que não tem assim uma resposta única para todos, né? Depende, né? Usem a lei seca ou usem a apostila, tá? O que você precisa entender é, primeiro, as questões de prova, dependendo do cargo, tá? Dependendo do cargo, elas cobram mais uma cópia da lei, tá? Cargos de nível médio, como INSS, Caixa Econômica, cargos como técnico até, mesmo não sendo nível médio, de tribunais, tem uma tendência de cobrar mais a letra seca da lei. A gente chama de questões cara crachá, porque é uma cópia da lei alterando uma palavrinha, sem muita análise, interpretação, né? A gente chama, inclusive, de você analisar a doutrina, né? Até o próprio cargo da Polícia Federal e Polícia Rodoviária, o direito fica mais na letra da lei. Agora, toma cuidado, porque os concursos na área fiscal, principalmente quando a FGV está organizando, tá? E os concursos de analista judiciário, área judiciária, eles tendem a um nível mais acima de não se limitar a ver se você sabe a letra da lei. E a questão não é cara crachá. E aí a questão pode chegar num nível de buscar o seu entendimento, buscar a interpretação, a visão, às vezes, que os autores têm. Por isso, em algumas disciplinas, quando eu estudei para Receita, eu evoluí para livros. Tá? Algumas disciplinas eu evoluí para livros, outros não. Tá? Porque eu percebi que as questões elas iam, e por isso que a questão é o mapa, né? As questões iam para esse direcionamento. Claramente, aquilo ali era a visão desse autor. Quem não leu esse autor não tinha essa visão clara. Podia até deduzir, mas não tinha visão clara. E também tem o que nós chamamos da jurisprudência, que é uma decisão interpretativa do tribunal sobre aquele aspecto da lei. Mas isso é para cargos de auditor fiscal, analista judiciário, né, para magistratura, né? Inclusive, né, a mentorada que está fazendo, que é aprovada já no TJ e vai fazer, né, a Rafaela, ela estuda mais jurisprudência do que a própria lei seca, né? A lei seca é uma boa parte? É, né? Mas no caso da magistratura, muita jurisprudência. Então, a ideia é, tenham essa consciência para você poder saber que determinados cargos focam mais na lei seca, cara crachá. Então, você vai ter mais eficiência estudando a lei seca, mais rapidez. Mas tem leis que, na hora que você pega para ler, são tão extensas e tão didaticamente inadequadas que a leitura da lei pode prejudicar. E aí vale mais a pena você ler a apostila sobre a lei ou até assistir a aula sobre a lei. Né? Quando saiu a nova lei de licitações, as alterações na lei de improbidade, vários professores, né, colocaram vídeos explicando isso daí, e era um bom momento de você poder pegar e assistir aquele vídeo para poder entender essas mudanças da lei. Então, assim, lei seca é útil? É. É bom estudar lei seca? É. Sempre devo optar pela lei seca? Não. Vai depender do cargo, vai depender do conteúdo dessa lei, né? Vai depender da banca que está cobrando isso daí, volta a dizer. Alguém fez prova da FGV esse ano aqui? Alguém fez prova da FGV esse ano? Eu fiz. TJ Bahia. TJ Bahia. Ainda estamos falando de TJ na lista. Mas, assim, se alguém fez CGU, TCU, Receita Federal, né? Existe uma opinião de que precisa fazer um cursinho preparatório só para entender o que eles estão perguntando. Porque a forma em que a linguagem é colocada, né, já dificulta de você entender. Então, não é só a lei seca. A forma de explicar e de perguntar, né, é muito interpretativa.
E isso gera toda essa variação. Mas isso aqui são momentos posteriores de preocupação, tá? Lembrando que hoje aqui, lá, o Carlos Crisóstomo fez a prova da Receita em março. Você pode ligar o áudio, a câmera aí, Carlos? Você que não estava conseguindo entrar, 3 pessoas não estavam conseguindo entrar no Zoom. Uma delas era o Carlos, aí tem uma outra pessoa lá no grupo 81 também que disse que o link não estava funcionando. Funcionou para todo mundo, menos para ela. Carlos, consegue ligar o áudio, o vídeo aí para falar com a gente? Está aqui, estou vendo você, falta o áudio. Como é que foi o nível da prova da Receita de FGV? Diga para a galera, o que você achou do nível do enunciado e das alternativas? A um nível assustador, tem como, muito alto. Quando a gente colocou a prova assim, parece que a gente nunca tinha estudado. Muito alto, e eu lembro que muitas pessoas não voltaram à tarde. Que era do Acontece. Mas por quê? Não voltaram? Porque elas não sabiam que a prova seria assim. Por que elas não sabiam? Porque elas não treinaram. Porque não era para ninguém se assustar. Eu estou avisando para vocês aqui, se no próximo concurso que você for fazer área fiscal, FGV, você se assustar que a prova está no nível errado, você não prestou atenção no caderno de questões, você não prestou atenção no que a gente está falando, vai ser difícil. Agora, volto a dizer, você não começa estudando difícil. E aí é que está a ilusão de achar que você vai estudar isso em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Você vai ter que começar no beabá, primeira passada, e não é para aprofundar na primeira passada, senão parece que é inalcançável. E aí você vai desistir. Tá? Você precisa pensar nos degraus que você vai subir, nas diversas passadas que você vai dar. É disso que a gente está comentando. Mas eu digo para vocês, inclusive, eu não sei se foi na Receita ou no TCU, que, assim, os cursinhos têm passado, os cursinhos que fazem as plataformas, que fazem aquele gabarito extraoficial no domingo, né, para ganhar lá a atenção da galera, eles têm passado vergonha nas provas da FGV. Por quê? Porque os gabaritos estão, assim, 10%, 15% divergindo do gabarito oficial. Teve um caso que foi cômico, eu acho que foi uma questão de português, que eu vi alguém postando que um professor do Estratégia, um do GRAN, do Direção, cada um deles marcou um gabarito diferente. Todos marcaram gabaritos diferentes, não tinha um consenso sobre isso lá, para você ver o nível como é. Mas não é isso que vai reprovar ou aprovar ninguém, tá? Porque essa questão, obviamente, foi aleatória para todos os candidatos. Deixa eu ver, o doutor Alex Moraes estava com a câmera a mão levantada, mas ele saiu, foi no banheiro lá, enquanto ele sempre faz... voltou Alex Moraes. Ele sempre assiste o olho no olho, já malhando. Fala aí qual é a sua dúvida, doutor Alex Moraes. Está sem áudio, não estamos ouvindo você. Só 1 minuto. Pronto. Pode falar. Na verdade, não é nenhuma dúvida, é somente uma observação para todos os alunos novos, assim como eu, né, que está começando agora, do zero. Tipo eu, que eu saí do ensino, né, fundamental, normal, com aquela mentalidade de escola, né, de estudar a apostila e daquela apostila sair todas as perguntas que vai ter na prova. Completamente errado isso agora, já sei disso. Então, essa questão que você colocou aí com as meninas aí a respeito das leis, da lei seca, principalmente, eu estava estudando a apostila Estratégia, né? E nela tem justamente essas informações. Vem a parte da apostila que tem a lei toda comentada, o professor ensinando direitinho, detalhe por detalhe, e depois vem ela novamente embaixo, quando você acaba de ler todinha explicada, vem ela novamente embaixo, normal, seca. E eu achei muito interessante isso, que me deu um entendimento muito maior. Depois que eu li a explicação, eu fui para a lei seca, reli tudo de novo, eu entendi muito mais. Maravilha. Olha, informação relevante a do Alex, né? Você não precisa só ou ler a lei seca ou ler a apostila. Obviamente, veja, Alex está na turma, já está passando o ciclo, tem o tempo para se dedicar. Então, ele leu a explicação, depois ele leu a lei seca. Para quem tem esse tempo, tem essa possibilidade na sua passada, isso ajuda bastante.
Por quê? Porque depois que você... Ou vice-versa. Já li a lei seca e vou na explicação, né? A coisa já começa a fazer mais sentido, né? É bem isso que a Tatiane falou. É interessante, mas leva mais tempo, né? E aí cada pessoa vai poder adaptar. Não tenha dúvida que o complemento ele ajuda. Agora imagina só um outro cenário mais hipotético. Você leu a lei seca, você leu a explicação no PDF, e aí um dia você está no busão e botou uma videoaula falando sobre isso. Aí você, porra, tudo isso que eles estão falando eu já sei. Lembra que eu falei aquela história do Carlos André sentado no fundão da sala? Ou alguém que já viu várias sessões do Noite Aqui? Isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. Já é revisão. Eu já sei. Opa! Isso aqui eu não tinha entendido assim, não. Né? Essa humildade do nível verde, ela é fundamental. Você não pode, assim, ó, não preciso mais videoaula, não preciso mais da lei seca, não preciso mais... Você sempre tem o que aprender. É óbvio que, pela lei dos rendimentos decrescentes, quanto mais você sobe, menos você ganha percentualmente. Você tem essa sensação que sair do zero de acerto para chegar em 60% é um esforço. Mas para ir de 60 para 70 é um esforço maior do que o anterior. E de 70 para 80 e de 80 para 90 parece que tem que carregar o mundo nas costas, tem que estudar mais do que todo o passado, né? E isso é o que nós chamamos lei dos rendimentos decrescentes, que você vai aplicar também sobre tudo isso que nós estamos falando sobre qual é o veículo que você vai usar em cada momento. Maravilha. Muito obrigado. Doutor Alex Moraes. Deixa eu ver uma coisa. Doutora Eliana Regina de Goiás, que é vizinha de Luciana de Goiás. Muita gente de Goiás aqui, né? Estou vendo aqui muita gente de Goiás. Eliana Regina de Goiás, tudo bom? Tudo bem. Maravilha. Eliana, você está em que passada, né, no conteúdo do TRE, Eliana? Na terceira. Terceira passada. Quais são as matérias dessa semana que você estudou? É todas, né? Todas. TRE são todas. Me diz Todas. aí, por exemplo, qual foi o veículo que você usou em informática e em direito administrativo? Qual o veículo que você usou em informática e em direito administrativo essa semana? Informática, eu usei as questões, né, para buscar informações, né? E através das questões eu fiz pesquisas na internet e eu peguei PDFs também para eu fazer anotações, porque Algumas informática tem muita pontuais. dificuldade. Informática é uma matéria que você é vermelho, amarelo ou verde? Vermelho? Vermelho. Abaixo de 50 em informática. A maioria sim, a maioria dos simulados sim. Tem alguns que eu fico entre 50, eu passo de 50, né? Mas são poucos. Ok. E me diz uma coisa, e no direito administrativo, por exemplo? Direito administrativo foi lei seca. Lei seca e comentário de questões. Maravilha. Como é que é o seu nível de acertos em administrativo? Verde, amarelo ou vermelho? Deixa eu ver aqui, que eu não estou lembrando. Amarelo é 50 a 80. Simulado. Verde acima de 80, tá? Tá. O administrativo está amarelo, Amarelo, melhor do que a informática. Então, o veículo que você usou foi um veículo mais adiantado, né? Foi vendo mais comentário de questão, só lei seca, não foi para videoaula. O que eu falei aqui, né, faz sentido para você? É uma coisa que você já aplicava, vai aplicar? Como é que é? Você já tinha esse discernimento? Não faz todo sentido, né? Assim, a gente sabe, mas aí às vezes a gente acaba não seguindo direito, né? Aí depois a gente ouve novamente, aí a gente volta novamente a fazer o certo. Maravilha, maravilha, doutora Eliana. Eliana, vamos que vamos. Então, isso funciona, né? E aí, eu falei com a Eliana que ela está... Pode falar. É Juliana que está falando. Infelizmente, eu cheguei agora, aí eu gostaria de saber sobre o verde, amarelo e vermelho. O senhor falou que é acima de 80. É de 80 para cima ou 90 até 100? Verde. Tá, olha só.
nas imagens que eu coloco na sessão de embarque e que eu mando lá no grupo admin, né, eu coloco, né, que no método que eu utilizo, chamado método MVT, eu distribuo, né, a análise do seu GPS entre abaixo de 50, acima de 80 e entre 50 e 80. Então, isso classifica você de uma forma que nem um sinal de trânsito, isso é uma linguagem universal, né, de atenção regular e tá tudo bem, é o verde, né? Então, o verde é acima de 80, 81, 85, 90, 95, tudo acima de 80, no método eu classifico como verde, como uma forma de você entender aquilo que já está caminhando melhor, né? Ah, se eu tirar 79 não é verde, não quer dizer que você não possa adotar os procedimentos. Volto a dizer que uma coisa que eu sempre digo, né, é sempre que vocês precisam entender a generalização, a estimativa, né? Por que abaixo de 50 e não abaixo de 45 ou de 55? Isso são apenas generalizações, tá? Respondeu Entendi. Obrigada, professora. Nada, maravilha. É fundamental que vocês vejam, assistam, repitam, né, tudo que tem nas instruções sobre o método, porque senão você fica só correndo atrás do rabo, né, fazendo questão, mas sem entender por que é mapa, por que é veículo, por que é traqueamento, por que é verde, amarelo e vermelho, por que é para ler as questões. Então, todas essas dúvidas é fundamental. Eu aproveito a dúvida da colega, que é da última turma, né, apesar de que já está na terceira semana, para vocês poderem sempre reforçar isso daí, tá? Vocês sempre poderem reforçar essa necessidade desses conceitos básicos. Vamos, então, aproveitar que a colega, esqueci o nome dela, Juliana, colocou uma dúvida, e vamos abrir para perguntas e dúvidas, né? Eu prefiro que as perguntas sejam focadas em veículos, tá? Quais os veículos? Se não tivermos perguntas para veículos, nós podemos abrir de outros assuntos genéricos. Vamos lá. Perguntas sobre veículos. Estênio, faz uma pergunta a você, que sempre participa, manda mensagem para mim. Faz uma pergunta, Estênio. Tem alguma? No momento, eu não tenho nenhuma pergunta direcionada a veículo. Como eu falei, eu estou estudando PDF, dependendo da disciplina, dependendo do assunto, dentro da disciplina eu já vou para questões. Eu acho que eu estou entendendo, compreendendo um pouquinho a questão do veículo. Maravilha. Então, você não fez uma pergunta, mas falou que você está entendendo essa história de adotar o veículo flexível aqui, ali, acolá, dependendo da matéria. Mesmo você sendo da turma nova, mas você já estudava para concurso, né, Estênio? Que eu me lembro. Isso, eu já estudei para concurso, aí parei, agora estou voltando. Maravilha. Já tenho o quê? 20 anos que já sou servidor público, né? Maravilha. E agora estou tentando mudar de carro. Maravilha, doutor Estênio, do Piauí. Você que já trabalha na Cefaz Piauí e quer mudar de cargo para auditor ou não? Isso. Eu já sou agente de tributo, tá? Há 20 anos, e agora pretendo fazer para auditor. Maravilha. Atenção, a galera que quer entrar para agente de tributos, vai ter concurso. Inclusive, aqui costuma ter mais vaga, né? Ó, falem com o Estênio para saber como é que é o dia a dia do trabalho lá. Na época que eu fiz, no meu cargo, eram 88 vagas. Chamaram aproximadamente 200. E foi assim, o último concurso que teve para a gente foi esse, 2001. E assim, muita gente está se aposentando. Então, acho que se tiver previsto 100 vagas, no mínimo, umas 300, 400 pessoas no decorrer do prazo de validade devem ser chamadas. Atenção a galera do Piauí, agente de tributos do Piauí, uns 300 para chamar, mas é para a galera do Piauí. Paulo Modesto fez que sim. Você vai de Minas até Piauí, Paulo? É isso, não? Eu moro na Bahia, né, professor? Eu sou mineiro, mas moro na Bahia. Está mais próximo, né? Vai que. E o regime de trabalho, professor, tem que ter imposto fiscal, é muito bom, mesmo que seja de fora. Você trabalha 10 dias e folga 20. Trabalha 10 dias e folga 20? Quem é que quer um trabalho desse? Trabalha 10 e folga 20? Quem trabalha em roteiro, Francisco, né? Pinheiro do Piauí. Francisco, tu quer um desse? Trabalha 10 e folga 20? Liga o áudio, liga o áudio. Na divisa. Você trabalha 10 dias e folga 20. Está me ouvindo, professor? Estou ouvindo, pode falar.
Seria muito interessante, né? Assim, se você quer aumentar, quer crescer na carreira dessa, de fiscal, né? E você trabalhar assim, dessa forma, você pode se programar e realmente partir para crescer na Fica área, né? 20 dias em casa, 20 dias em 20 casa. dias em casa, eu acho que eu não ficaria, não. Eu daria um tédio, um monstro, uma loucura. Eu tenho que sair, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá certo, não, professor. Professor, Pode falar. eu tenho uma pergunta um pouco em relação ao veículo. Pode falar. Jamile, que também é do Piauí. Tá cheio de gente do Piauí também. Porra, cheio de gente do Piauí. Pode falar. A pergunta é o seguinte, eu acho que eu já falei isso em alguns áudios para você, que eu tenho uma facilidade de aprender fácil com videoaula. E que, né, eu tenho essa questão, assim, e outra, aí, mesmo na videoaula, que é como se fosse, enfim, o iniciante que você está dizendo, eu aprendo fácil. E não sei se é uma coincidência, eu estou indo bem nos simulados, mesmo assistindo videoaula. A minha pergunta é essa, é assim, mesmo indo bem nos 80, isso no videoaula, né, que você sabe que tem aquele problema lá com estatística, contabilidade, mas nos direitos em geral, eu estou indo bem no simulado, assistindo videoaula. Eu quero saber isso, assim, se eu mesmo indo bem, assim, eu tenho que também ler a PDF, videoaula, assim, é isso a minha dúvida. Essa é a maravilha do GPS, né? A cor verde. Não é nenhum achismo. Será que está dando certo? Será que é bom? Será que vale a pena? Se deu verde, está funcionando para você. Pode ser que o seu colega Francisco, assistindo a mesma videoaula, não está dando verde. E aí ele precisa investir em alternativas. Mas aí vale a máxima, Jamile. Time que está vencendo não se mexe. Está fazendo efetivamente mais de 80, está verde na videoaula, não quer dizer que você tenha que. Até porque você está numa videoaula, primeiro, que tem um conteúdo aprofundado que está fazendo você ver. Você está conseguindo absorver esse conteúdo, porque no dia do simulado você pega e lembra de tudo lá. Então, tudo isso é a prova cabal. O simulado não é para você ficar triste, feliz, comemorando ou desapontado. É para você ter essa informação. Essa informação para você não é achismo meu nem seu. É a prova cabal estatística que o veículo que você está usando, que a forma que você está usando, está produzindo resultados em concursos da área fiscal focados nesse assunto da semana. Então, aí eu pego o gancho porque você está falando para você entender o valor do GPS. Não é de você comemorar que foi bem no simulado e achar que vai passar no concurso. Não é você se ferrar no simulado e ficar depressivo e achar que nunca vai passar. Ele é exatamente para você ter esse redirecionamento. Por isso a gente colocou o nome de GPS. Ou as nossas questões são mapa, ou as nossas questões são GPS. São ferramentas com esses objetivos. Não é como você fazia na escola, questões para passar de ano ou não, questões para boletim azul ou vermelho. A única questão que vai ser usada para determinar o seu futuro é a do dia do concurso. Até a última que você fizer antes vai ser mapa ou GPS, ok? Entendam essa visão do que é questão no estudo para concurso. Pode falar, Francisco do Piauí, de novo, pode falar. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Oi. Então, eu queria saber assim, porque eu comecei a primeira consultoria que eu faço, né, na vida, né, e aí eu comecei com videoaulas, certo? E a maioria das disciplinas com videoaulas, certo? E fui para o simulado. E foi muito bem. Então, aí eu queria saber do senhor. Eu estou avançando agora só em PDF, já estou mudando, deixando mais as videoaulas e fazendo resumos em PDF. E estou gostando. Aí eu digo, comecei na videoaula, agora estou no PDF. Está indo bem. Eu mantenho sempre agora em PDFs e já vou partir para o mapa, o mental, alguma coisa assim mais avançada, ou eu continuo nesse ciclo, deixo mais uns 3 ciclos em PDF e resumo?
Veja, a evolução, Francisco, ela vai acontecer para cada disciplina diferente. Pode ser que em algumas disciplinas você consiga evoluir já para outras ferramentas, né? Por quê? Você está acertando já 80%, 90%, evolua. Mas outras disciplinas, não é só porque você está na 3ª semana da tua mentoria e na 6ª semana vai mudar. Não é algo assim, né? Aquela imagem que eu coloquei aqui, ó, não é algo, né? Eu fiz essas ressalvas para as pessoas não terem uma interpretação errada. Não é algo assim amarrado. Na primeira passada tem que ser apenas isso. Não. Em determinada disciplina, determinado assunto, pode ser que você ainda na primeira passada do Cefaz, que são 16 semanas, você já chegue lá em cima. Mas você não tem que ter pressa achando que isso vai fazer você passar no concurso antes, não, tá? Porque é que nem você imaginar na educação física, né? Se você pular níveis, né, você vai acabar tendo falhas de base. Toma cuidado. Para você que acha que a pressa, não, se eu estudar ferramentas, veículos mais elevados, eu vou mais rapidamente chegar num nível de competitividade. Errado. Não poupe na base. Vocês precisam ter uma base boa, porque depois, lá em cima, ter essas falhas vai ser mais difícil de identificar. Tá bom? Olha só, a Maíra falou que ainda se confunde o que é o mapa no método MVT. Vamos ver quem sabe, quem é craque de método MVT. Luciana de Goiás, o que nas suas palavras é um mapa no método MVT para a Maíra? O que você entende de mapa? Então, vamos lá. Mapa, veículo, traqueamento. Quando a gente fala em mapa, a gente fala na primeira fase do nosso método de ensino. O mapa é você se programar, é você fazer suas distribuições de horas semanais, é você ver quais as matérias que vão naquele dia, é você ler as questões para ver como que você vai estudar e você definir suas metas. Aí, depois disso, que você vai para o veículo. Primeiro, você tem que definir. Hoje eu vou estudar... falou com as minhas palavras. Antes de você sentar para estudar... É a sua organização. Você precisa do mapa. A palavra mapa ela é maravilhosa, porra. Você precisa do mapa. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu vou estudar essa semana essas disciplinas, esses conteúdos da disciplina, essa quantidade de horas... nesse dia da semana, e isso é cobrado dessa forma. Ok. Hoje, quarta-feira, direito administrativo, licitação, eles perguntam sobre prazo, sobre modalidade, sobre tipo, sobre princípio, o que é o princípio da vinculação do edital, o que é, né, dispensa e inexigibilidade. Ok. Mapa. Mapeei tudo o que eu preciso para ter o quê? A maior objetividade possível para eu poder sentar. Agora eu vou sentar sabendo que eu tenho só 2 horas na quarta-feira, então isso vai ser determinante para eu escolher se vai ser videoaula. Ah, não, eu tenho uma videoaula de 10 horas, mas, porra, você no mapa só tem 2. Como é que você vai ver videoaula de 10 horas se você só tem 2? Ah, mas é que eu preciso de 10, mas da onde você vai tirar? Você tem a semana, você tem os horários que você tem, o mapa já delimitou isso. Então, o mapa é tudo o que você precisa para poder começar a estudar com a maior assertividade, objetividade, efetividade, para você poder saber, começar a ler ou assistir. Ok, isso não. Opa, isso cai. Eu vi que isso cai. Ok, não, isso não cai. Opa, isso cai. Isso é a efetividade. Você não quer aprender direito administrativo, você quer acertar questões. Então, você tem que estudar apenas o que faz você acertar questões. Mas, para isso, você tem que ler o material sabendo isso não, isso não, isso não, isso sim, isso sim, isso sim. Pode falar, Lu, complemento o que eu falei aí. Só para complementar que assim, a gente ainda tem a graça, né? A gente recebe o ciclo, o microciclo semanal mastigado, a gente já sabe a matéria que tem que estudar. Um exemplo de como é importante essa organização, que agora, além do TRE, eu faço o MPU. E tem uma semana no MPU que são só 4 matérias.
Aí a bonitona achou, só 4 matérias, eu vou pôr na segunda-feira, 2 matérias, vou dar conta. Só que eu caí, porque a hora que eu fui ver o tamanho da matéria, o nível do conteúdo, eu tive que refazer todo o meu mapa, refazer a minha distribuição de disciplinas durante a semana, redistribuição de horas, e mesmo assim eu achei apertado. Então, sim, é de cada um. O sucesso aí desse mapa é você ter organização e disciplina. É a sua distribuição de horas, de definição de conteúdo, que vai você conseguir manter essa disciplina, essa regularidade de estudos. A Maíra escreveu assim, entendi, é a programação. Eu acho que a palavra programação, ela não engloba semanticamente tudo, né? Porque programar é dizer, na segunda-feira eu vou estudar constitucional. E esse é o erro de quem compra aquelas planilhas coloridas iguais para todo mundo, que diz como você vai estudar do início até o fim. Isso seria uma programação. Mas veja, isso não está levando em consideração que você, Maíra, precisa de 8 horas em administrativo e 1 em constitucional, 10 horas em informática e meia hora em português. Né? Nenhuma planilha dessas prontinhas que vem por aí instigam você a fazer esse tipo de análise. E o mapa, que é influenciado pelo GPS anterior, não na primeira semana, mas ele é influenciado pelo seu desempenho verde, amarelo e vermelho, ele vai fazer com que você, no mapa, né, vai fazer com que você coloque, como a Lu falou, a distribuição de horas, e às vezes você vai errar. Não, vou colocar 2 matérias no dia, e quando você vê, opa, recalculando. GPS, a ideia, a metáfora, isso foi evoluído ao longo de 25 anos do meu conhecimento. Por que GPS? Porque no dia a dia o GPS faz isso. Maravilha, mostra um caminho. Chegou lá, esse caminho não está dando certo. Tem congestionamento, tem interdição, recalculando. Então, Luciana foi lá e recalculou. Essa distribuição que eu fiz no domingo de horas não funcionou. Então, o mapa, né, ele não só ele é uma programação, eu vou estudar na terça-feira 2 horas. Colocar que é terça-feira 2 horas é uma coisa. Mas por que 2 horas de constitucional? Alguém vai falar assim, olha, mas tem videoaula com 4, 6, 8, tem PDF. Mas acontece que eu preciso pensar no concurso como um todo. Eu preciso pensar e na planilha eu coloco lá, considerar a incidência de pontos na prova. Tem que considerar isso. Eu vou dar mais horas ou menos horas? Depende de quantos pontos tem. O tamanho do conteúdo. Aí a Luciana viu, cara, o tamanho do conteúdo dessas matérias de militar é enorme. Terceiro, aliás, a complexidade do assunto. Opa, não é a matéria rebinha que vem perguntando beabá. As questões do mapa mostraram isso. O buraco é lá embaixo. Não vai dar para dar uma olhadinha. Eu preciso dar mais horas. O mapa, né, esse planejamento, ele tem toda essa virtude, toda essa vantagem para você. Tá? Uma coisa que pode falar. Um exemplo claro foi essa semana, a hora que eu vi que era lei de licitação. Todo mundo sabe que meu calcanhar de Aquiles, minha pedra no sapato é licitação. Eu tinha programado 1 hora para administrativa, eu joguei para 1h30 administrativa e tirei meia hora de eleitoral, porque eu precisava de mais matérias, mais horas para licitação. Então, isso é uma coisa que vai mudando toda semana, conforme o assunto da micrometa. Exatamente isso, exatamente isso. Olha, uma coisa que é importante, que acho que foi a própria Luciana que mencionou, é que a ideia na mentoria, né, é assim, eu estabeleço alguns parâmetros desse seu planejamento. Então, por exemplo, eu peguei e distribuí os assuntos, conforme minha experiência em todos os assuntos, né, em 8 partes. Tentando dar uma equilibrada. Às vezes um fica mais forçado, eu vejo isso, mas às vezes também não tem como dividir. O pessoal do AFT, por exemplo, o edital é péssimo. Legislação do trabalho, tópico. Consolidação das leis do trabalho. Não tem uma divisão e não tem como você separar em questões. Previdenciária, aí tem lá 2 leis, né? Não tem como você separar isso daí. Mas a ideia, né, desse planejamento, do cronograma semanal cíclico, né? O cronograma semanal cíclico, que é aquela divisão em 8 semanas que eu faço, nas mentorias da área fiscal, policial, polícia rodoviária e na magistratura, eu dobro, de 8 vira 16.
porque são muitas matérias, 17 matérias, e aí eu separo numa semana P1, numa semana P2. O que eu fiz também com o analista judiciário do TRE/MPU. Eu tive que dividir em 2. Por quê? Porque eu, com a minha experiência, sabia que era impossível a pessoa, em 8 semanas, ver todas as matérias. Assim como na área fiscal, PF, PRF e magistratura. Então, eu alterno prova 1, prova 2. No INSS é numa passada, Caixa Econômica numa passada, técnico judiciário é numa passada. Tá? 8 semanas. O edital ele é feito para isso. Todo edital de concurso ele é feito para isso, né? Para 2 meses entre o edital e a prova. E aí o que acontece? Você tem essa economia de tempo. Uma das coisas que as pessoas, assim, eu vejo as pessoas comentando pouco sobre o quanto a mentoria economiza o seu tempo. E eu falo sobre isso. Porque você poderia sentar você mesmo fazer o seu planejamento. Inclusive, na imersão, a proposta da imersão é eu ensino para você. E você, se quiser, faça sozinho. Você pode fazer o seu caderno de questões sozinho, você pode fazer o seu simulado sozinho, você pode fazer o cronograma semanal. Eu ensino isso na imersão. E você aplica. E você vai gastar tempo, você vai errar, né? Você está começando, não tem experiência nisso. Então, a mentoria, ela fala muito sobre essa economia de tempo. Eu comecei a semana e o CA já disse para mim, eu não tive que sentar para pensar. As disciplinas dessa semana são essas e os tópicos são esses. E o CA já distribuiu isso até o final do edital. Inclusive, já quando eu vou acabar a passada e já vou fazer a outra passada. Isso já é economia de tempo para você. Né? Esse cronograma semanal cíclico eu não coloco lá, né, na imersão. Eu mostro como faz e até dou um exemplo. Mas isso é uma economia de tempo. Ah, vamos filtrar caderno de questões. Porra, filtrar esses cadernos de questões dá um trabalho da pega. Por quê? Porque os filtros de questões não são iguais aos tópicos do edital. Tanto é que, muitas vezes, não tem questões sobre um determinado assunto. Não tem, não existe filtro. Ou, às vezes, não tem questões mesmo sobre isso. Contabilidade avançada. Não, TI tem bastante. Essa parte de legislação estadual, legislação municipal, muitas vezes não tem questão. E o pessoal aqui fica quebrando a cabeça de como tentar o melhor filtro e tal, para você poder ir atrás disso daí. Tá? E aí a Jamile está dizendo que tem uma colega que no trabalho está estudando e ela vê quanto tempo ela perde fazendo isso. Aí ela pediu emprestado o caderno de questões, porque ela estava estudando licitação. Tudo bem, ela economizou o tempo de fazer um filtro de licitação. Mas e quem disse que era para ela gastar quantas horas em qual dia da semana? Licitação é um tópico de uma disciplina. Vocês entendem que fica... Não tem problema nenhum você ter passado para ela assim. Você não passou por antipático, mas você não deu uma grande ajuda para ela. Professor, ela passou a semana inteira estudando licitação. E aí eu vendo a diferença do meu método para o dela, entendeu? E assim, ela passou horas e horas assistindo videoaula, entendeu? Assim, só de licitação. Perfeito. Assim, tem conteúdo para você. Pergunta a Luciana, deve ter conteúdo para um mês estudar licitação. E videoaula, e PDF e tal. Só que licitação é um conteúdo de uma disciplina do concurso inteiro. Que vai cair no dia do concurso, é só ver, não sei nem qual uma questão. Vai cair uma questão. Uma questão. De 7 questões vai cair uma de licitação. E é essa que eu vou acertar e vou ser aprovado diante dos outros. Entendeu? Ela vai acertar e a sua colega gastou os recursos dela. Um monte de recursos só na licitação. Só por quê? Porque ela não domina o assunto. É aquela história da escola, da graduação. De você tem que dominar. Não, você não tem que dominar tudo, você tem que tirar uma nota boa, porra. Não, no concurso. Dane-se a licitação. Professor, mas por que dane-se a licitação? Eu, Carlos André, eu fui chefe do setor de licitações do Comando Geral de Fuzileiros Navais e da Inspetoria da Receita Federal. Nos 2 órgãos que eu trabalhei, eu fui chefe de licitação. Ah, professor, é porque você já sabia dar aula? Não, meu querido, quando me chamaram para ser chefe, primeira coisa foi que me mandaram, naquela época era assim, me mandaram fazer um curso com diária para assistir aula, para eu poder trabalhar no setor de licitação.
Hoje em dia não tem mais esse papo. Antigamente a passagem diária era coisa boa. Nossa, eu viajei muito com passagem diária. Hoje em dia vai rolar um EAD, uma videoaula, ou no máximo um Zoom lá, para você aprender a licitação. Mas o que você vai aprender na prática lá, vai estar lá no trabalho. Então, o objetivo não é saber licitação, é acertar essa uma questão lá. E para acertar uma questão, você não pode passar uma semana inteira estudando licitação. Extrapola isso para o concurso inteiro. Quanto tempo? É o que a gente fala do problema. Quanto tempo vai levar para essa pessoa que está estudando uma semana de licitação, né? Só para lembrar, o tópico de direito administrativo deve ter pelo menos 10 tópicos. Então, seguindo a regra, 10 semanas para fechar direito administrativo. 10 semanas. O concurso dela deve ter, no mínimo, 6 disciplinas, seriam 60 semanas para uma passada. Essa é a grande perdição que eu falo da galera que segue, né, o material, o conteúdo do repositório. O que é uma plataforma? O que é a nossa biblioteca? Ela é um repositório, depositório de assuntos. Se você for querer ler tudo que tem lá, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem gente que acha que o da mentoria é biblioteca, material, baixar, salvar aquela porra toda. Soca tudo no HD. Hoje em dia, soca tudo num drive da nuvem, que é o que você precisa. Não é, não é. Porque você vai fazer exatamente o que a colega falou aí, que a outra no trabalho está fazendo. E você não fez uma propaganda, não? Tanta gente mandou mensagem essa semana de propaganda de mentoria que eu nem passei todos para vocês. Fiz, professor, fiz sim. Aí, Fez propaganda, olha, né? Que... Falou, você está estudando errado, 100 metros, qual é o seu mapa, seu veículo e tal, não sei o quê. E aí ela já ficou perdida, né? Totalmente. Maravilha, é isso aí. Ó, Luciano, professor, está hoje para lembrar da foto. A Neide não estudou o ciclo 1. Opa, cuidado, Neide. Você entrou essa semana, Neide? Porque o pessoal da 81 está no ciclo 3, não é isso? Ou 81? Deixa eu ver aqui. sim, nós estamos no ciclo 2. Ciclo 2. Então, se você não estudou nada, é isso mesmo, ciclo 2. Semana que vem você vai para o ciclo 3. Já era, não fica fazendo bola de neve, não. Camila Barroso, de São Paulo. Né? Não estudou nada essa semana? Vai fazer o simulado amanhã. O que tem que fazer? Deixa eu ver. Tito, você que está caminhando aí, Tito, pode falar? Ela não estudou o ciclo dessa semana. O que ela tem que fazer domingo, Tito? Não está ouvindo, Tito? Deixa eu ver alguém aqui. Eu posso responder, professor. Diga. Você é do 76, pode responder. Silvio Severo chegou. Pode falar, Jamile. É porque já aconteceu comigo. Faz o simulado, mesmo sem saber. E o que vai acontecer no simulado dela, Jamile? Vai se ferrar, né? Vai se ferrar de verde e amarelo, Camila Barroso. Vai tomar uma tundra fenomenal de gigante. E isso é bom, você vai crescer com isso. Posta lá o cartão resposta, posta a planilha toda vermelha sangrando, e o seu inconsciente para a semana que vem vai falar assim, ó, vamos dar um jeito desse negócio dar certo para eu não ter que passar essa vergonha. E aí, semana que vem, segunda-feira, ciclo 3, do zero, sem pena. Mas, professor, e o ciclo 2 que eu não estudei? No ciclo 17, você vai voltar no ciclo 2. Está tudo planejadinho, mesmo para quem tem qualquer problema, E eu não preciso saber por que você não estudou, tá, Camila? Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu nem passei no concurso da magistratura e nem sou Deus, né? Então, não importa se você estava doente, seu filho estava doente, seu cachorro estava doente, seu namorado te corneou, nada disso me importa. Não estudou, maravilha, semana que vem, ciclo 3, ok? E depois vamos passar de novo. Agora, não foge, faz o simulado, se ferra, posta lá o vermelhão, sangrando, né? E depois vamos para a próxima. Liga a câmera em homenagem a Silvio Severo, todo mundo. Liga a câmera. Emanuel está na estrada, por isso a conexão está caindo toda hora. A Jamile, a colega, passou a semana toda na licitação. A Tatiana, a mentoria ajuda muito, pode acreditar, só de procurar as questões da banca específica, pegar o edital e ver as matérias do trabalho. A economia de tempo, eu estava falando sobre isso, né?
A Jamile falando lá, ok. Todo mundo liga a câmera para a nossa foto. Para observar por que você faz a foto, né? Primeiro, para você que participou, falou assim, olha, ok, eu participei. É o reconhecimento para você. Vale a pena. Para você que não veio, está assistindo gravado, eu não saí na foto. O ser humano, ele é feito de todas essas interações psicológicas, né? Olha lá, Ana Letícia! Como é que você está, Ana? Como é que está a saúde? Enquanto eu vou pegar aqui a foto, como é que está a saúde? Tá bem, senhor. Alergias, rinites, esse narizinho é frágil aí, como é que tá? Tá super controlado. Muito bom. Tá ótimo, faz mais uns 2 meses já. Como é que tá o trabalho lá como é que tá o trabalho na prefeitura? Mesma coisa de sempre. Mesma coisa, por isso que está estudando para o Cefaz, né? Já passou na Polícia Civil, já passou na Câmara, já passou na Prefeitura. Cadê? O Otto está aqui, o Otto também. A rapaziada, olha, eu não quero falar mal de Prefeitura. Atenção, rapaziada que trabalha em Prefeitura. Eu não quero falar mal de Prefeitura. Mas o pessoal que passa em Prefeitura costuma fazer outros concursos. Né? Por quê? Ana, explica para a galera. Por quê? Sem querer falar mal da... salário é salário. Você está muito feliz, mais feliz agora do que quando eu te conheci, que estava sem trabalhar, né, Ana? Lembra dessa época? Claro. Nossa, lembra dessa época de pobreza? Você já nasceu na prefeitura? Não, imagina. Lembra da época que a sua mãe pagava o curso? Claro. Então, muita gratidão a essa prefeitura vagabunda aqui, toda desorganizada, mas que paga férias, 13º e tudo, né? Vale refeição, paga a porra toda. Mas é que o povo é muito gente boa, professor. Isso já tá valendo. É que nem marido gordo e feio, mas ele é gente boa. Ele é gordo e feio. Valoriza a porra do marido gordo e feio, gente. Gordo e feio é gente boa. Valorizem. Não adianta ser Brad Pitt. Prefeitura também tá valendo. Atenção para a foto. Professor. Ainda bem que aí a prefeitura dela paga outras coisas, né? Porque na minha só paga o meu saláriozinho fixo, mais nada. Ô, louco, não tem um vale-refeição, nada? Tem nada, não tem nada. Não tem plano de carreira, não tem nada. Só o salário seco. Vamos passar nesse concurso, Silvio Severo? Vamos largar a prefeitura. Qual é a cidade aí? Qual é a cidade? Prefeitura de onde? Prefeitura de onde, Silvio Severo? Qual é o nome da prefeitura? Ceará, prefeitura do município de Madalena, perto aqui de Madalena, prefeitura de Madalena, vamos fazer uma hashtag, paga vale refeição para Silvio Severo. Prefeitura de Madalena, pague vale refeição para Silvio Severo. Atenção para 2 fotos, dou-lhe uma. Atenção para 2 fotos, dou-lhe 2. Atenção para 2 fotos, essa é a primeira. Olha o homem lá de músculo, não, essa eu ri. Essa eu ri ali. Alex Moraes botando o muque, que está grande o muque, diga-se de passagem, está grande o muque. Atenção para a foto 2, galera da foto 2. Dou-lhe uma, galera da foto 2, da segunda página do Zoom. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Muito bem, pronto. Pois é, professor. E pior, professor, que eu já estou há 25 anos nessa prefeitura, né? Mas já devia ter entrado na mentoria há mais tempo, né, Silvio Severo? É, verdade. Na mentoria há mais tempo. Silvio Severo, você passa agora, amigo. Se você não passar, ninguém mais passa. Silvio Severo, 100%, já passou. É 100% verde, pai. Já passou, Silvio. Mas vamos passar, se Deus quiser. Ah lá, Pedro também é municipal. Não podemos ficar falando mal de prefeitura. Jamile também é na prefeitura. Biche! Silésia também... Olha lá, viu? Não é eu também sou prefeitura. Olha lá, Valdirene, prefeitura. Mas olha, lembra que eu falei do concurso escada? Eu falei sobre isso também. Né? Aliás, eu quero saber, vocês estão ouvindo lá os áudios que eu mando lá no admin? Eu mando demais, eu diminuí. Eu estou tentando mandar só 3 por dia durante a semana e sábado e domingo é que eu vou carregar mais. Me fala aí. Ah lá, o Carlos é assistente... Mandar mais, professor. Tem que mandar mais todo dia. Não, professor. Da prefeitura. Pode falar, pode falar. Professor. Pode falar. Os vídeos eu acho bom, interessante o senhor mandar os vídeos, mas o colega falou que mandar mais. Eu acho que mandar mais, por exemplo, meu tempo é escasso. Aí, se eu mandar muitos vídeos, eu fico só perdendo tempo nos vídeos. Assim, não é perdendo tempo, mas se mudar muito, aí eu tiro o foco, aí eu estou estudando, de repente, um vídeo do senhor. Aí, de repente, eu vou ler, aí eu desconcentro na matéria, entendeu?
Então, assim, eu acho importante você mandar, não muitos vídeos como você mandava no começo, entendeu? Eu concordo. Por isso até que eu tenho falado sobre isso, né? Eu tenho mandado 2 tópicos, né? No máximo 3 de segunda a sexta, e sábado e domingo é onde eu vou carregar mais ainda. A Cileide Ele falou pegou que... leve com a gente nos nossos grupos, em compensação na mentoria de direito, ele arrochou essa semana, você pôs pressão essa semana. Eu gostei muito da mudança que a gente fez na mentoria de administrativo. Rendeu, você viu que deu efeito, né? Rendeu. O povo O ser humano precisa de chicote. Estalei o chicote, o povo lá deu uma mexida, né? Mas o que eu fiz foi exatamente o que eu fiz na mentoria normal. Primeiro, todo mundo tem que postar quantas horas estudou ontem. Senão eu vou botar num grupo de outsiders, que é o pessoal que não está participando. É só ameaçar que vai tirar do insider que o povo se mexe, né? E aí mandei o tópico lá com um caderno de questões, que eu não mandava caderno de questões na mentoria, mandei caderno de questões, mandei a videoaula e falei, ó, hoje, 16 horas, eu vou falar sobre regime jurídico administrativo, conceito e fontes do que é o direito administrativo, ok? Então, hoje é direito administrativo comigo. Hoje, direito administrativo comigo. Valdirene, viúva de Marcelo, de eleitoral. Gente, vocês acompanham Marcelo no Instagram? Marcelo agora ganha 20 pau na Petrobras, está namorando a moça lá da igreja dele. Ou você vê Marcelo no estádio de futebol, ou na igreja, ou viajando. Marcelo já viajou mais, depois que ele entrou na Petrobras, ele já viajou mais, porque deu um feriado. O Novo Rico é foda. Né? O Novo Rico é foda. Deu um feriadinho de 4 dias, ele precisa gastar a porra do dinheiro. Ele estava aqui em Goiás. Estava em Goiás, né? Foi para Goiás. Caldas Novas. Foi para Goiás. O Novo Rico, até acostumar com o dinheiro, meu querido, né? É outra história. Então, quer fugir do Marcelo, venha para a sala de aula. Eu achei que ele participou da aula passada, que eu vi as meninas comentando, por isso que eu perguntei. Eu não participei da nossa aula. Deve ter sido de direito constitucional. Ele faz parte do administrativo constitucional comigo. E sábado passado foi ele. Foi ele, mas é de constitucional que ele fala, às 17 horas que ele fala, 16, 17 horas. Essa daí é uma de que essa mentoria, né? E a gente combina de uma semana eu falo, outra fala. Para nós é o saudosismo do que era dar aulas. Tá? Hoje em dia não faz sentido você fazer turmas e aulas. Ele até gravou e deixou lá para vocês as gravações de administrativo, constitucional e eleitoral. Mas eu falo para o pessoal, na mentoria, para mim assim é um prazer, uma satisfação de poder chegar e trazer esses aprofundamentos. Então, para ficar fazendo coisa muito longa, não vai poder, porque ele vai estar viajando, gastando dinheiro, vai estar lá na igreja dele, lá o tempo inteiro, o Instagram dele é só ele na igreja, essa namorada nova. Antes ele estava lá em Rondônia, tinha uma paixão em Rondônia. O Marcelo, assim, ele estava em Rondônia, era meu amor em Rondônia. E falo para ele também, para quem dizer que eu estou falando mal dele aqui. Aí tá no Rio, já é meu amor eterno no Rio também. Eu falei, porra, mas tu é cheio de amor, hein? Tem amor para dar esse garoto, tem amor para dar. Já tá lá, meu amor, na igreja e tal, e estádio de futebol. O tempo inteiro tá no Maracanã, já é sócio do Maracanã. Daqui um dia ele casa, professor. Então, eu conheço o Marcelo já há mais de 20 anos. Muita mocinha já ficou esperançosa achando que tinha amarrado ele, mas ele tem uma manteiga que na hora H ele... Atenção, mulheres, estou avisando. Na hora H ele dá uma escorregada, tá? Na hora H ele foge, professor. Ele foge. Maravilha. Para terminar aqui, Alex Moraes, chamou levantada, mais alguma coisa? Maíra, que já entendeu a pergunta dela. Luciana tem que sair mais cedo, ótimo final de semana. Irecê diz que na prefeitura não chega ao salário mínimo. Não pode. Peraí, calma. O básico, tá, mas aí as outras parcelas têm que chegar ao salário mínimo. Rio Grande do Sul não pode ganhar menos que o salário mínimo, tá? É que tem lá vencimento tanto, gratificação tal, tanto, né? Vamos lá, quem é que ia falar? Pode ligar o áudio, tem muito áudio aberto. Fecha uns áudios aqui. Quem é que vai fazer a pergunta? Alex Moraes. Fala. Fala. Esse é para o senhor, viu?
Eu vejo sempre o senhor aí no Sessão Olho no Olho, sempre falando a respeito de barriguinha, coisa e tal. Tem 5 anos eu testando vários tipos de dieta. Descobri uma que faz você perder essa barriga e construir um músculo em 2 meses. Manda para mim no privado. Manda para mim no privado. Vou mandar sim. Manda no grupo também, viu, amigo? Você é de que Manda lugar da Bahia? Todo mundo quer sua dieta. Todo mundo quer sua dieta. Olha lá, o Igor quer, todo mundo quer sua dieta. Ok. Manda para mim que se ela for boa, eu vou encaminhar nos grupos. É que ele é da Polícia Rodoviária, tá? Ele não vai conseguir mandar no grupo, galera. Ele manda para mim, e aí eu mando em todos os grupos. Lembre-se, vocês têm vários grupos aqui. Tem gente que está no grupo 81. E, aliás, ó, já quero adiantar para vocês, eu consegui que a equipe fizesse mais uma turma de mentoria esse ano, que vai ser de TRE. Daqui a 2 segundas-feiras. Daqui a 2 segundas-feiras vai ter uma imersão de TRE. Não vai ter polícia, não vai ter fiscal, nem INSS. Eu queria que pelo menos o INSS fizesse, mas não tem vaga, a galera não vai fazer esse ano. Então, esse ano só vai rolar mais uma de TRE daqui a 2 segundas-feiras. Maravilha? Quando você mandar lá, eu encaminho para a galera. Dúvidas geral, não precisa ser de método, não precisa ser de mapa, de mapa não, de veículo. Dúvidas sobre qualquer assunto, pode falar. Carlos Tenório, do RD, pode falar. Juliana Silveira, pode falar, do Espírito Santo. Eu tenho dúvida de traqueamento. Maravilha, manda. Eu não entendi. Tá, você não sabe o que é o traqueamento, entendi. Isso. Uma coisa que é importante, Juliana, você é novata, você ainda não assistiu tudo, e eu tenho percebido que você está com muitas dúvidas básicas. Você está lembrando de perguntar uma coisa ou outra, né? É que nem estudar por questões, você está estudando por questões, fazendo perguntas pontuais para mim. Mas tudo isso que eu estou falando está explicado nos vídeos que eu coloco no início da mentoria. Sessão de embarque, as sessões olho no olho que eu repassei. Eu vou te explicar o que é traqueamento, mas eu preciso colocar da minha preocupação de vocês estarem estudando por estudo reverso, achando que fazendo algumas perguntas pontuais que vocês estão lembrando de fazer vão resolver a situação toda. Tá? E quem não sabe o que é traqueamento também pode não saber como usar o caderno de questões, pode não saber o que é uma passada, qual é a diferença entre passada e revisão, né? Existem muitos elementos no método que diferenciam do que vocês viram até hoje. Então, voltando aqui, o método MVT, ele é baseado, conforme eu ensinei, também na imersão, que a ideia era que todo mundo tivesse participado da imersão. O método MVT ele é baseado na ideia de pilar de mapa. Nós até reforçamos para a Maíra, que é uma veterana, o que é mapa. O que é veículo, que foi o papo de hoje, né? Veículo não é material. Veículo são diversas coisas que levam você até lá, desde a videoaula até o resumo, até a questão, qual o momento. Hoje o papo era falar de veículo, ok? E o traqueamento. O que é traqueamento? E eu explico na imersão que traqueamento vem de tracker. É um termo em inglês que o pessoal do marketing colocou, em vez de colocar GPS. A ideia era mapa, veículo e GPS. Mas aí o nome do método MVG não soava bem. Por isso que é MVT, porque fica eufônico, soa bem. T de quê? Tracker, porque tracker é como se fosse GPS em inglês, tá? Ok. E o que é o GPS no método MVT? O que o GPS faz? O GPS acompanha o caminho que você está fazendo, né? E quando você sai da rota, ele fala, recalculando. Ele mostra para você o que está indo bem e o que está indo errado. Como que ele faz isso?
Ele faz isso através do uso do simulado. O simulado é para fazer, mesmo que você não saiba nada, não tenha estudado nada, não é para você ficar triste, arrancando os cabelos, eu errei tudo, eu não vou passar, eu sou muito burra. Não é para isso, né? O simulado, ele tem 3 funções no método MVT, que não tem nada a ver com a escola. Por isso que eu estou explicando de novo o que eu já expliquei antes. O simulado tem a função de senso de urgência. Você sempre está atrasado porque domingo tem simulado. Eu sempre estou enrolado porque eu preciso acabar o ciclo, porque na segunda-feira vai começar um ciclo novo. Eu preciso otimizar, o feito é melhor do que o perfeito, porque domingo é o término da micrometa. Senão você vai ficar que nem a colega lá da Jamile, estudando a semana inteira de licitação e não vai a lugar nenhum. Então, o simulado, ele te dá o senso de urgência, ele te dá o treinamento de sentar, preencher cartão-resposta, estratégia, começa por português, começa por matemática, fazer o simulado sem um relógio para você, por isso você tem que postar quantas horas, para você ter o timing, a velocidade de fazer simulado. Ai, professor, eu fiz o primeiro simulado em 7 horas, tudo bem, depois de 24 semanas você vai fazer no tempo certo. E a terceira função do simulado, que é identificar o verde, amarelo e vermelho, para que você possa saber. Não é porque você acha, não é por nada disso, é porque você viu com dado estatístico do GPS que você está verde nesse assunto nessa semana, que você está amarelo no outro assunto na outra semana, que você está vermelho, porque a partir dessas informações objetivas e estatísticas que você está vendo no grupo lá, todo mundo postando, todo mundo se ferrou. Por exemplo, AFO no TRE. Todo mundo sabe que se ferrar em AFO é uma normal, porque todo mundo está se ferrando. Então, não é você que está com o material errado. Não é você que é burra do AFO. É simplesmente a matéria foi escrita pelo Jânio. Foi ele que fez isso. Ninguém vai bem em AFO. Né? Então, você vai sentindo isso daí, o GPS que redireciona, para que na próxima semana você não fique estudando aleatoriamente. O seu mapa vai estar otimizado. Tudo isso eu falo desde a imersão, falo na sessão de embarque, falo nos áudios que vocês têm que prestar atenção durante a semana. E aí você tem o GPS que vai influenciar o seu novo mapa. Eu vou dar mais horas nessa matéria porque eu tenho me ferrado nela. Essa outra matéria, eu gosto dela e tudo, mas eu estou indo bem, então eu vou dar menos horas. Quem é que diz isso para você? É o GPS que diz isso para vocês, ok? Então, essa é a ideia. Ficou claro para você o que é GPS? Sim, ficou, professor. Ficou sim, muito obrigada. Nada. Socorro Souza, pode falar, Socorro. Você que não falou hoje ainda, pode falar, querida Socorro. Bom dia, professor. Eu estou meio rouca, está ouvindo bem? Estou ouvindo bem, minha querida. Pode ir lá. Eu estou meio rouca, mas a minha dúvida é sobre essas aulas de direito administrativo, porque quando eu fiz a compra da mentoria, eu comprei também o pacote de direito administrativo. E eu ainda não consegui assistir nenhuma aula, porque eu não entendi quando é que tenho que ver essas aulas. Sinal que você, quando se matriculou, não entrou no grupo da mentoria de administrativo. Manda mensagem lá para o suporte, para a Heloísa, para ela verificar se você realmente adquiriu a mentoria de direito administrativo. Se não tiver adquirido, pode adquirir, né? E aí você vai entrar num grupo chamado Mentoria de Direito Administrativo, e o método do CA é: coloca o povo num grupo, soca o povo no grupo e faz eles trabalharem. Na mentoria de direito administrativo constitucional, tem gente da PF, da PRF, do TRE, da Cefaz, do AFT, e eu socando administrativo e constitucional com eles. A gente se reúne ao vivo, sábado, das 16 às 18 horas ao vivo. Quem não pode assistir ao vivo, assiste gravado, mas a maioria assiste ao vivo. E a ideia da mentoria, veja, não é curso. O CA não dá mais curso. O CA evoluiu, ele não dá mais curso. A ideia da mentoria é uma provocação de um nível para a galera poder dominar, fazer. Mesmo quem está começando do zero. A gente vai do zero, mas eu sempre me preocupo no final da aula perguntar: você que já estudou direito administrativo e constitucional,
aprendeu hoje aqui algo que você não aprendeu estudando sozinha ou assistindo aula de algum garotinho novo da internet que não tem metade do tempo que eu tenho? Se eles responderem que não aprenderam, a mentoria acaba. Tem que ter aprendido uma coisa nova todo dia. Então, isso que é a mentoria de direito administrativo constitucional. E uma outra coisa também, eu gostaria só de dar o meu testemunho em relação ao meu desempenho. Porque mande o seu testemunho, faça propaganda para mim. Assim, eu sou da turma 81 AFT Pará. Novinha, caloura, novinha. Isso. Há muitos anos eu não fazia concurso, acho que mais de 20 anos que eu fazia concurso. E agora eu voltei, porque eu aposentei e aí resolvi me dedicar para fazer um único concurso que eu quero ficar. E aí, na primeira semana, eu tive muita dificuldade de entender o método, né? Tive muita dificuldade. Aí fui tentando, era a semana de adaptação, e aí eu fui encaixando de acordo com os seus áudios que você falava, aí eu ia encaixando e fiz o meu calendário, né? E na segunda semana, que seria a nossa primeira, né? Que seria a nossa primeira, porque teve a primeira semana de adaptação, aí na segunda semana voltou a ser a mesma semana, porém a primeira do AFP. E aí, nessa segunda semana, eu já tinha entendido mais ou menos o método, eu reformulei meus horários. Reformulei os horários que eu tinha colocado no calendário, aí sim eu consegui progredir, né? E aí reforcei com a questão do veículo, da questão qual é o veículo que eu vou usar. E aí eu fiquei testando os 3 veículos e consegui me adaptar. Eu assisto a videoaula, eu abro 2 telas no computador, assisto a videoaula e abro o PDF e vou acompanhando a videoaula de acordo com o que está no PDF. E aí eu consigo captar a mensagem, consigo entender e chega no final do dia eu consigo cumprir os meus horários. E essa semana, milagrosamente, ontem à noite, eu concluí tudo o que eu tinha previsto para a semana, todos os horários. E a FT são 7 disciplinas. Essa semana foram 7 disciplinas e eu cumpri tudo. Então, eu acho que é uma questão de adaptação mesmo. Aos poucos você vai entendendo, sem desespero, e começa a adaptar dentro do veículo que você mais consegue entender a matéria. Eu só queria deixar esse testemunho. Impressionado, dona Socorro, estou impressionado. Além de ser um broto, a senhora é um broto. Além de ser um broto, a senhora é super safa, 2 telas e o caramba. Olha, vou apresentar a senhora para a galera aí. A senhora está mandando ver. Ó, nos termos das gírias do CA. Pode falar. Até porque eu só consigo estudar de 2 horas em diante, das 14 horas em diante, porque de manhã eu ainda tenho um trabalho, faço trabalho, eu sou consultora de projetos urbanos para cidades inteligentes, então eu trabalho de manhã com consultoria da minha casa. Aí de manhã eu não consigo trabalhar, mas das 14 horas eu coloquei que a partir das 14 horas eu não vou trabalhar, eu só vou estudar. Então, a minha primeira semana, a dificuldade foi essa, porque eu estava trabalhando de manhã e de tarde. E eu resolvi mudar esse horário por conta própria, porque eu trabalho por conta própria, né? Então, eu tenho essa facilidade. Mas aí, isso melhorou muito, inclusive o meu cansaço, porque na primeira semana eu fiquei super estafada. Mas agora, já na segunda semana, eu estou extremamente tranquila e não fiquei tão cansada. Maravilha! Algum veterano lembra quais são as 3 palavras que o CA usa nas diversas gírias militares dele para poder falar de alguém como a Dona Socorro? A Dona Socorro é o quê? 3 palavras que eu uso. Fodenhaus. Como é que é? Fodenhaus. Mega Fodenhausen, Dona Socorro. Dentro das minhas gírias, a senhora é mega Fodenhausen, tá? O que significa isso? Quer dizer que eu acho que a senhora é boa pra caramba, né? Muito boa, parabéns, fiquei impressionado. Só não sei porque a senhora fala pouco comigo. Fale mais comigo, mande mais mensagem para mim. É porque eu gosto de ouvir mais e falar menos. Mas a idade faz com que a gente queira fazer isso. Isso é verdade. Mas fale mais comigo, a coraçãozinho com a senhora. Não faça que nem umas e outras aí que não falam mais comigo depois de tanto tempo. Falava muito mais. Mentoria parece casamento. Ana Letícia Deixa também eu lhe falar, professor. Ontem, a mentoria manda um mando de áudio. O CA é o cara.
Quando já está na 30ª semana, na 40ª semana, não quero nem mais mandar áudio para o CA e tal, né? Coisa de louco. Ontem eu fiz uma recomendação da sua mentoria para minha nora, porque ela vai fazer, ela quer fazer o concurso do Cefaz Pará, e ainda não saiu o edital, né? Então, ainda bem, né? Porque quando sair já era, né? Ainda bem. Aí eu pedi para ela, dei o seu telefone, para ela passar um privado para o senhor, para que ela entre em contato e veja como é que ela pode fazer. Qual é o seu concurso, dona Socorro? Qual o concurso que a senhora vai fazer? A FT. Ah, ok. É que eu achei que tinha alguém que queria Cefaz Pará e eu não tenho Cefaz Pará lá na pasta. Né? Pois é, por isso que eu pedi para ela ligar para o senhor, porque ela... Ligar não, eu não vi atendo nenhuma ligação. Manda ela mandar mensagem de madrugada até, mas ligar não, eu não atendo ligação. Mas pode Pois é, para ela passar mensagem para o senhor, para conversar sobre essa turma que eu não vi lá. Maravilha. E ó, tem que aprender a renomear, dona Socorro. A senhora não renomeou esse celular aí. O celular não. Está renomeado. Está renomeado lá no computador. Opa, peraí que eu fiz besteira aqui. Em vez de renomear a senhora, eu botei a senhora destacada. Ó, cadê? Eu renomeei, mas no computador, professor. Ah, tranquilo. Maravilha. Última pergunta, alguém? Quem lá? Última pergunta. Dou-lhe uma. Última pergunta. Dou-lhe duas. Gustavo Barros, você está só coçando a cabeça ou é uma pergunta? Não entendi. Emídio, está só coçando a cabeça? Emídio manda sempre mensagem. Emídio é guerreiro. Eu fico, vocês não têm noção de como eu olho para vocês, fico sempre pensando no depoimento de vocês. Aliás, eu esqueci de mostrar uma coisa para você, depois eu vou mostrar. Eu quero ver se vocês vão fazer isso comigo. Ó, ontem, acho que foi ontem, você já sabe muita coisa, sabe até prebendas e sinecura, mas quem mandou mensagem para ele ontem, ele não lembra, né? Ontem, a Cristiana Caldas Martins Chagas mandou para mim a nomeação dela para técnico judiciário no TRF6. Cristiana Martins Chagas mandou aqui, fui nomeada, pessoal, uhul, e a galera toda lá no grupo comemorando, né? E eu fico sempre pensando no depoimento de vocês, falando, fui aprovado, saí daquela prefeitura lazarenta e tal, não sei o quê. Se eu era pobre, eu não lembro que era pobre e tal. Só não pode fazer que nem o Marcelo, né? Esse novo rico que fica, não para em lugar nenhum, só gasta a bagaça toda. Eu tenho que dar uma consultoria, mentoria pós-nomeação. Mentoria financeira pós-nomeação. Eu vou abrir essa bagaça. Eu tenho que abrir essa bagaça. Mentoria financeira pós-nomeação. Falando. E o pior que o Marcelo só vai em lugar clichê, vai ter que aprender a economizar, né, professor? Um pouquinho. Tem que aprender a usar o dinheiro, é verdade. Peraí, deixa eu ver a Ana Letícia aí. Fala aí, o que é, Ana? Só vai em lugar clichê, né? O Marcelo o Marcelo é um turista, porra, ele é turista. Lugar clichê instagramável. Tá o tempo inteiro. O Instagram do Marcelo agora, vê se tem conteúdo de aula. Vê se ele coloca algum conteúdo de aula lá. Ele colocava um monte. Colocava um monte. Agora é só igreja, futebol e férias lá, esnobando férias. Rico é fogo. Apesar de que a Lívia falou que tá doida para ficar igual ao Marcelo, quer ficar igual ao Marcelo. Silêncio também falou que vai viajar muito. O povo aqui só está pensando em como vai gastar o dinheiro. Eu tenho que abrir uma mentoria pós-nomeação, não gaste a porra toda. O nome da mentoria vai ser Não Gaste a Porra Toda. Galera, muito obrigado. Professor, e qual é o cargo do Marcelo na Petrobras? Acho que é administrador, mas ganha mais de 20 mil. É uma mamata louca. Mais de 20 mil. Então ele é formado em administração, né? Me diga o que ele, solteiro, sem carro e sem apartamento e sem filho, ele faz com esse dinheiro. E ainda falou que só vai lá no presencial um dia, o resto tudo é remoto pela casa dele. Um dia por semana de presencial. Quem quer esse cargo? Levanta a mão quem quer esse cargo. Receba esse cargo. Um dia por semana no presencial, 20 pau. Um dia por semana. Receba. Garoto bom, olha só, estudou muito, foi aprovado em muito concurso, ralou muito, merece muito. Não é dádiva de Deus. Deus deu a oportunidade e ele escolheu correr atrás. Merece dar aula de um monte de matéria. Se tem alguém
que é minha xerox, é Marcelo Campos Nunes. Ele merece. Professor, pode falar. Ele vai sossegar agora? Essa é uma pergunta Ou ele quer que mais? nem ajuda. Ah, não, de cargo? Não, acho que cargo não. Pensei que você estava falando de sossegar o facho de namorada, morar e tal. De ficar, porque ele trabalhou em um monte de lugar já, né? Agora Sim, ele vai parar foi na peça? aprovado para tribunal, foi aprovado para fisco, mas ele falou que o plano de cargos lá da Petrobras 20 é o começo, né? E toda essa flexibilidade de empresa privada e tal, não sei o quê, trabalho remoto, ele falou, bicho, né? Me achei aqui, me achei. Legal. Tchau para todos vocês, aquele abraço, tudo bom. 16 Tchau, horas. Tchau, pessoal. Liga o áudio, dá tchau para todo mundo. Bom final de semana para todos. Eu mando a receita. Olha lá, Ricardo apareceu agora. Cristiane apareceu também. Alex Moraes, vai ter que passar a receita, hein, Alex Moraes? Rosilene. Todo mundo quer essa dieta. Eliane Inocência apareceu, Paulo Modesto. Dessa receita. Vou pegar a receita lá. Tchau, Sabrina, até ligou. Sabrina de serviço. Vamos dar. De plantão lá, um abraço, Sabrina. Tudo de bom. Obrigado pela foto lá. Fiquei saudoso, né? Esse macacãozinho preto aí, fiquei saudoso. Maravilha, galera. Tchau para vocês aí. Tudo de bom. Até mais.